Sejam muito bem-vindos ao Conexão Saúde de hoje. A gente recebe o criador da técnica de tração cíclica, o guru da fáscia na estética. Ele vem alterando a maneira como os fisioterapeutas e os profissionais de saúde lidam com os seus pacientes. O Dr. Renan Botega, o famoso Dr. Fáscia, criou uma técnica de tratamento estético, né? Mas hoje a gente vai falar de um outro assunto que também é muito interessante, que é a relação da fáscia com a nossa vida emocional e também como as doenças podem surgir do pensamento. Ele é engenheiro de tecidos da USP. Dr. Renan, seja muito bem-vindo ao Conexão Saúde. Hoje a gente conversa de algo que eu falei até para o senhor aqui nos bastidores, que eu nem me atrevi, né, a entender antes aqui da entrevista qual que é a relação da fáscia com as doenças, do pensamento e a fáscia. A gente queria, né, o doutor já veio aqui, já explicou desses trabalhos estéticos que o senhor faz com a fáscia, mas a gente queria entender o que é a fáscia, entender toda essa questão do pensamento, enfim. Conta pra gente aqui no Conexão Saúde. Priscila, na verdade, eu primeiro vou agradecer a participação. Claro, desculpa, eu falei demais, né? No Conexão Saúde, o seu convite por estar aqui, aos seus telespectadores. O que acontece? A fáscia, a gente não pode olhar só a fáscia, igual eu vim da última vez e disse, a fáscia é todo o nosso colágeno. Isso é a primeira apresentação que você vê ao olho nu. Quando você olha ao olho nu, fáscia é todo o colágeno que tem no seu corpo. Mas você não pode olhar só a fáscia no campo que você está na sua visão, no campo de visão que você tem macroscópico, porque você tem que olhar a fáscia em todas as escalas dimensionais. Porque quando você olha a fáscia no macro, ela é o colágeno, igual eu falei. Todo o colágeno tem no seu corpo, toda aquela pelanca branca que está na carninha, tudo aquilo lá. O senhor falou que é todo aquele branco que envolve tudo que está dentro da gente. Tudo que envolve dentro do nosso corpo é fáscia, certo, Priscila? Mas a gente está olhando isso aí na visão macro. Eu olho e vejo. E agora, na visão micro, dentro da célula? A fáscia também está dentro da célula. Dentro da célula ela é o citoesqueleto, ela dá forma e sustentação às células, o funcionamento das células é baseado nisso. E aí você olha aonde? No núcleo da célula. No núcleo da célula, o que você vê? Você vê os nucleotídeos, os DNA, e isso também é fáscia. E aí você continua olhando em escalas menores. Aí você vai para a formação de um DNA. São cadeias carbônicas que ora se denomina como pontes de hidrogênio. Aí a gente vai chegar lá. Aí você olha que essas pontes de hidrogênio são átomos para a formação de moléculas dentro do nosso corpo. E aí você olha, são átomos de hidrogênio, átomos de oxigênio, átomos de carbono. E quando você olha ainda dentro dos átomos, o que você vê? Você vê a camada de valência. Aí você transcende a matéria, porque aí você começa a falar que é energia. E aí sim você sabe que a fáscia saiu do físico e agora ela está no seu mental. Ela está no seu biocampo, e o seu biocampo é dominado pela sua mente. E ainda você pode olhar numa escala menor ainda. Ela é as suas emoções. Então, por isso que a gente vai ver nesses artigos que eu estou passando para você aqui, que a fáscia ela está num campo tridimensional. Pois a gente vive num mundo tridimensional. O que é o mundo tridimensional? Corpo, mente e emoções. Então a gente percebe assim, se a gente for pensar no pensamento que a gente falou, a gente vai falar como que o pensamento, né, por meio do pensamento a gente cria doenças, né, a gente desenvolve as nossas doenças. Então a gente pode fazer essa relação de fáscia e pensamento, porque o pensamento também é eletromagnético, né, é uma energia. E a fáscia, no final aí de toda essa conta que o senhor falou, é transformada também em energia, é isso? Sim, a fáscia ela é fluídico-energética. Numa escala maior, você olha, ela é fluídica. Numa escala menor, ela é energia. E a partir do momento que você entende que tudo é energia, você passa a entender onde estão as doenças. E onde estão todas as doenças? No nosso pensamento. Da mente para o corpo? Todas as doenças estão fisicamente na fáscia. Fisicamente na fáscia, mas nem sempre elas foram criadas por motivos externos, por um trauma, pela gravidade. As disfunções elas são criadas, a maioria das doenças, quase 100%, 100% das doenças que não são originadas de traumas gravitacionais ou trauma mecânico, que você sofre um trauma ali, ou químico, que você sofre no seu corpo físico, elas partem dos seus pensamentos, das suas emoções que partem do seu pensamento e geram vibrações
E essas vibrações modificam a camada de valência do átomo que forma suas pontes de hidrogênio. Suas pontes de hidrogênio formam o seu DNA deficiente e aí você forma a sua célula do fígado doente. Você forma a sua célula de gordura hipertrófica. Você perde músculo. Tudo isso se origina do pensamento. Então todas as doenças, sim, nascem do pensamento, sim, porque eu consigo explicar fisicamente o que está acontecendo. Ó, sai do pensamento, é energia. A energia vai modificar a sua valência, o seu como que diz? A parte quântica da matéria, que a quântica está relacionada na energia da matéria. Sim. E a energia a gente está falando de elétrons. E quando a gente fala de elétrons, aí você perde uma energia vibracional negativa que vibra numa frequência menor, por exemplo, ela modifica a sua estrutura atômica. E a sua estrutura atômica vai formar suas pontes de hidrogênio, que vai formar o seu DNA, e aí sim, todas as doenças são criadas. Todas as doenças, Priscila, hoje pode afirmar que o que eu falo, eu tenho mais de 30 artigos para comprovar cada coisa que eu falo, porque é uma coisa muito polêmica. Mas hoje eu te falo que todas as doenças estão na fáscia. Você pode falar um problema circulatório. A doença, a fáscia também está no sangue. O plasma, essa é a fáscia do sangue, a fáscia líquida. Uma epicondilite está na fáscia, uma celulite está na fáscia, uma queda capilar causada por deficiência na fáscia. Todas as doenças, incluindo o câncer em todos os órgãos, estão dentro da fáscia. Não, e a gente está aqui com esse professor dando uma aula aqui pra gente, né, do começo, do fim, fazendo essas conclusões. E eu queria entender, doutor Renan, doutor Fáscia aqui, né, o guru da Fáscia no Conexão Saúde hoje, como que sabendo de todo esse processo, né, descobrindo todas essas questões, essas ligações, a gente começa a trabalhar a fáscia, o físico aqui, ou a gente trabalha a autoeducação, a autotransformação, o pensamento, porque é uma retroalimentação. É um campo tridimensional. Você tem que trabalhar os 3 campos. Você tem que trabalhar o físico, o mental e o emocional. Mas como você não pode muitas vezes acessar a mente da pessoa, nem acessar as emoções das pessoas, porque isso está fechado dentro do relacionamento que ela pode se abrir com esse tipo de energia, você pode deslocar moléculas. Que é o caso da minha técnica. Hoje, ela trabalha no deslocamento de moléculas. E quando a técnica que o senhor fala da atração cíclica. Atração cíclica. Que serve para estética, serve para tudo. Para tudo. Estética, doença, tudo. Tudo. É a mesma técnica. O que acontece? A fáscia, ela responde de forma pura em 3 estímulos, que é o deslocamento de moléculas, que é a atração cíclica, a vibração, que é causada por equipamentos, ou você tem aromaterapia, musicoterapia, e o pensamento. São as 3 formas que você consegue obter a cura de qualquer patologia hoje no mundo. E a gente continua aqui com o Dr. Renan, ele deu essa aula aqui pra gente, mas calma, que a gente já volta, tem o segundo bloco com ele, porque ele vai explicar desse tratamento que ele faz para todas essas patologias, né? Já que tudo vem da fáscia, a gente vai tratar a fáscia aqui no segundo bloco, mas agora... De volta ao Conexão Saúde, hoje a conversa é sobre o poder do pensamento e como, né, ele pode gerar doenças, né? A gente está aqui com o guru da fáscia, né, de todo o Brasil, o professor Renan Botega. Ele conta pra gente um pouquinho sobre isso e a gente volta com ele agora. Agora a gente quer saber tudo, doutor Renan. O senhor vem e fala, conta tudo pra gente no primeiro bloco dessa relação do poder do pensamento, né? Sobre as nossas doenças, que a gente traz mesmo, a gente modifica isso, como se a gente modificasse e cai na fáscia, porque a fáscia reveste todo o nosso corpo, é isso? Primeiro, Priscila, a gente tem que lembrar, que até eu falei na última vez que eu estive aqui no programa, que a gente não guarda as nossas memórias no cérebro. As nossas memórias, elas são guardadas no nosso corpo, no todo. No corpo inteiro. A fáscia é onde habita a memória. Olha. Você entendeu? Olha o que eu falei agora. Tá profundo. A memória hoje está o professor na Dr. fáscia. Renan Olha o que eu tô Botega. falando. Então, todas as suas emoções, elas são guardadas, armazenadas fisicamente na face. Mas suas emoções, elas vivem num campo, num biocampo eletromagnético, que não está no seu corpo. Como a gente pôde ver nesse artigo agora, a gente tem lá o corpo, a gente tem o corpo físico, colado no corpo físico e grudado na pele, a gente tem o nosso corpo mental ou etérico, e acima desse corpo a gente tem o nosso emocional ou o espírito, que você pode falar.
Espírito, corpo etérico e o corpo físico. Físico. Então, emocional, mental e físico. Então, se você começa a entender essa relação que você vive num campo, num mundo tridimensional, onde a gente não pode desconsiderar que as doenças do físico estão nas emoções, na mente e assim vice-versa. Também as doenças do físico podem estar no seu emocional. Você pode ter sofrido um trauma e esse trauma mecânico gerou alguma deformidade na sua pele, na sua perna. E esse trauma mecânico, ele vai prejudicar as suas emoções e o seu pensamento. Então é um ciclo vicioso as doenças. Então você precisa quebrar o ciclo vicioso. E como você quebra o ciclo vicioso? Por exemplo, como você quebra um ciclo vicioso, por exemplo, genético? Como? Equilíbrio celular, homeostase celular. E aí que você precisa entender o que você precisa levar para o seu paciente, que os fisioterapeutas que estão assistindo o que estão assistindo nós, e tanto mesmo os pacientes buscarem com os terapeutas de fáscia a forma correta de tratar a sua doença. Por quê? Se eu falei no bloco anterior que a fáscia só responde a 3 pensamentos, que é o deslocamento de molécula, a vibração e o pensamento, se você não tiver uma tríade terapêutica, você não vai conseguir elevar o seu nível terapêutico. Aí você fica em 3 tipos de resultado, 3 níveis de resultado. Você pode ter o seu resultado satisfatório. Você aplica a técnica corretamente, de tração cíclica. Você pode ter um tratamento completo, onde você aplica a técnica corretamente e usa o seu pensamento a favor do paciente, da cura do paciente. E aí você pode ter também um tratamento de dose única. É quando você conecta a técnica correta de deslocamento de molécula, o pensamento do terapeuta, mais o pensamento do paciente, e aí você pode obter uma dose única. Dose única, Renan? Dose única. Uma sessão cura da dor, uma sessão você cura de uma celulite, de uma diástase. Então todas as disfunções, ela tem o seu nível terapêutico que você quer levar para o seu paciente. E como você faz para levar essa técnica para o seu paciente? Simples. O deslocamento de molécula, ele é a técnica de tração cíclica. Então, toda vez que você desloca uma molécula que está presa num corpo mental, energeticamente, você deslocou a molécula. Essa molécula, no nível quântico dela, ela é o quê? Ela é energia. Você modifica aquela energia reflete o pensamento que reflete no seu emocional. Do mesmo jeito, ela volta. Então, você tem o seu emocional curado, você cura o seu pensamento e você cura o seu físico. Porque se você tem uma pessoa que está achando que isso é coisa de espiritismo, você pode pedir para a pessoa que é cristã olhar a Bíblia. E ela pode olhar Provérbios. E Provérbios 17 está lá. Assim como você se vê, assim você é. Claro, claro. Então... E hoje a ciência busca muito essa questão, né, doutor? Já é muito falado e comprovado. Até assim, coisas simples. A pessoa aparece com uma mancha roxa na perna. E não é nenhuma questão. A pessoa fala emocional. Nem sempre. Nem sempre, mas às vezes pode ser emocional, pode ser alguma questão. Que tipo de questão poderia ser? Pode ser emocional, que você falou, criou das emoções, só que aquilo vai gerar qual patologia? Se há manchas roxas no corpo, pode evoluir para um lipedema. Sim. Pode ser um estágio inicial de lipedema que ela está criando na mente dela e essa mente está repercutindo no físico dela. É engraçado que a gente não sabe o que a gente cria de acordo com cada pensamento. Não, todas as doenças teria que ter uma legenda, se você pensar, não é verdade? Já é mais uma coisa mais evoluída, mas assim, o pensamento traz toda essa energia pro corpo, que todos nós somos energia, como o senhor falou. Então assim, o pensamento tem um poder muito grande de criação, de cura e de doença. A gente cria e a gente se cura. Você pode se autocurar só com o seu pensamento. Mas muitas vezes essas doenças elas estão presas também em algumas restrições físicas. E aí não é só seu pensamento que vai conseguir atingir aquele físico lá e vai despolimerizar uma fase, que aquilo já é uma disfunção mecânica do tecido. E a gente ainda não tem tanto preparo assim para se autocurar ainda nesse estágio, eu acho que a gente está começando. A gente está próximo a isso, a gente está próximo a uma autocura, mas a gente pode se autocurar, mas o físico nosso ainda pode ficar deformado. Então essas disfunções do físico que afetou a sua célula, que afetou o seu tecido, porque não tem como você tirar um câncer que já está lá no pensamento, por simples, puro pensamento. Você precisa de tratamentos físicos. E aí você precisa entender o que a técnica de tração cíclica, por exemplo, faz num câncer.
O câncer, as células, a gente pode chamar de câncer como células transformadas. As células transformadas, elas respondem de forma aberrante a um estiramento mecânico, que a atração é um estiramento mecânico. Então, qual que é a forma dela responder? Ela faz apoptose celular de células que já estão transformadas. Mas essa mesma técnica, quando você é aplicada em um tecido que está saudável, ela faz mitose, que é multiplicação de células saudáveis. Sim. E aí estimula macrófagos tipo 2, que são fatores de crescimento celular. Então, ao mesmo tempo que você está matando células transformadas, você está estimulando células saudáveis serem regeneradas ali naquele tecido. Isso, Priscila, você está falando no físico. E se você consegue mudar o físico, esse mesmo físico energeticamente ele vai mudando o campo do mental Sim. e o campo emocional. Só que aí tem um outro problema. E se você muda o mental, você muda sua mente, você se cura na mente, você se cura a sua emoção, mas o seu físico continua com aquela bola, com aquela deformidade, com aquela fibrose, com aquela deficiência física que gera uma afecção, seja ela estética ou dolorosa. Precisa do tratamento específico físico também, né, doutor? Não dá pra só trabalhar a questão emocional e mental. Não, muitas vezes todas as vezes que você já tiver uma deformidade física, você vai necessitar que Já o terapeuta, está no físico, que o terapeuta trate aquele físico. Independente se você curou sua mente, você curou sua emoção, você não tem mais aquilo, você fez todo tipo de tratamento que você realmente está curado. Mas o seu físico continua lá com uma aderência, com uma fibrose, com um nódulo tumoral. E aí você precisa fazer o quê? Você precisa tratar essas células que estão aqui. Se é preciso você gerar apoptose de algo que está lá transformado, você gera apoptose. E é preciso você regenerar esse tecido? Sim, é preciso regenerar. Então você, com a mesma técnica, você mata a célula transformada e regenera as células saudáveis. E a técnica da atração cíclica que o senhor ensina todas as suas fisioterapeutas que fazem o seu curso para poder saber adequar para cada caso. Hoje eu oriento os telespectadores a procurar dentro do meu site www.drfacia.com.br um profissional habilitado. Porque um profissional habilitado por mim, que é o Dr. Fácia, a gente fala, são profissionais que já estão aptos a enxergar que as disfunções não estão só no físico. Que elas já estão habilitadas a tratarem o campo tridimensional, o corpo tridimensional. Ela não trata só o físico. Meu paciente, meus terapeutas, eles não veem o paciente deles só fisicamente, eles veem o paciente deles no campo tridimensional. Eles veem o paciente dele no físico, no mental e nas emoções. Assim, com essa tríade de terapêutica, eles conseguem obter cura. Então hoje, o que eu vendo não é um curso para você aprender a ter resultado, é para você curar o seu paciente. Então, as minhas alunas, elas não vendem protocolo de resultados, elas vendem cura. E cura é cura mesmo. Então, se a pessoa tem uma disfunção capilar, é cura do capilar, regenera o cabelo. Se ela tem uma disfunção de um tumor, elas curam o câncer, principalmente câncer glandular, glândula mamária, tireoide, que a gente tem vários relatos de cura já no nosso grupo. Esse tipo de tratamento ele é obtido exatamente com a técnica de tração cíclica que você pode encontrar como habilitado. Então, o que eu oriento? Procure um profissional habilitado que esteja perto de você. Olha, que coisa boa. E essa questão, quando a gente fala, né, é até impactante quando o senhor fala do câncer, porque é uma doença, né, que a gente sabe que as pessoas sofrem, que tem percentuais, que a maioria das pessoas, assim, algumas pessoas, a gente sempre conhece alguém, ou é com a gente, ou com alguém da nossa família. Então, assim, é importante. Eu acho, doutor Renan, que a pessoa pode buscar, com certeza, esse tratamento, além do tratamento que ela já faz oncológico, né? Sim, é um tratamento que vai complementar todos os tratamentos. Que vai complementar. Só que ele é fundamental hoje. É isso que eu gostaria de deixar claro aqui, isso, muito Ele bom. é fundamental, ele é primordial. Se você quer obter cura, você vai ter que entender o seu tecido. Porque o que acontece? A gente tem que entender, dentro de um tecido, de uma célula transformada, que uma célula que tem as pontes de hidrogênio em fosfato, elas passam a ter pontes de hidrogênio calcificadas. Sim. E aí a gente está falando de células transformadas de forma a criar uma rigidez que vai responder de forma aberrante ao estiramento. Doutor Fácia aqui no Conexão Saúde hoje para vocês. E a gente agradece ao Dr. Fácia por ter nos dado essa aula, né? Ter aberto essa perspectiva de trabalhar todas as patologias por meio da fáscia, dessa questão da atração cíclica. Mas fica à vontade para dar um último recado aqui pra gente, doutor. Priscila, eu vou orientar o seu telespectador aqui.
mais uma vez, a buscar as alunas. São elas que têm a linha da cura, porque a cura ela vem do sagrado feminino, é a mulher que tem o poder de cura. Perfeito. Então, por isso, meu grupo de alunas são 100% alunas do sexo feminino, porque elas acessam a frequência da cura, elas têm o sagrado feminino nelas. Então, a partir da atração cíclica, elas conseguem realizar muitas curas. Curas de alopécia, calvície, câncer, glandulares. Estão tratando também dores, celulite, lipedema, que é a doença da moda. E também estão tratando todas as patologias que estão na face, ou seja, todas as doenças. Porque se a gente for ver pelo conceito criacionista, a fáscia ela é a parte que é fluídico-energética. Então, a única forma dos maus pensamentos interferir na sua fáscia é através do pensamento. Então, você pensa mal para você mesmo e você passa a ter suas doenças. E quem pode te tratar? Elas, as minhas habilitadas. Que coisa boa, ó, eu vou deixar aqui, é @Dr. Fáscia lá no Instagram. Qualquer coisa, procura o Instagram do doutor, aí ele vai indicando, a sua equipe indica o pessoal de cada cidade, de cada estado, enfim, tá tudo lá. Eu agradeço a vocês mais uma vez por estarem aqui no Conexão Saúde, que coisa boa. Toda quinta-feira, 13h, todo sábado, 10h30 da manhã, a gente se encontra aqui no programa. Um beijo enorme e até semana que vem, se Deus quiser. Conexão Saúde.